Salve, salve, Fenômeno Azul, uma boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos nessa quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, aonde o Clube do Remo se encontra de férias, graças a Deus, no Campeonato Brasileiro da Série A. Já vou pedir para vocês deixarem um like pra gente, se inscreverem no canal, que é super importante, e compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possíveis, para que possam estar acompanhando o nosso trabalho aqui, tá, pessoal? Então não esqueçam, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo aí, nosso primeiro vídeo de hoje, para a gente trazer as novidades do Remo, que não são poucas, né? O Clube do Remo, que apesar de estar de férias, conseguiu sair do patamar de Série B, que já não era ruim, né? Lógico que seria frustrante o Clube do Remo não subir pelo investimento, pelo bom início de campeonato, que ficou ali 10 jogos sem perder na época do Daniel Paulista, porém o Clube do Remo depois caiu com o Antônio Oliveira, se recuperou com o Guto Ferreira e hoje está no Campeonato Brasileiro da Série A. Tá bom? Então as expectativas são enormes, são muito positivas. Ontem nós gravamos um vídeo sobre algumas dispensas, também sobre algumas renovações de contrato, jogadores que têm contrato vigentes em 2026, né? Inclusive está no vídeo de ontem, no primeiro comentário fixado, deixei tudo explicado, também está no Instagram, @tnd.cr33. Jogadores como o Dodô, infelizmente, né? Dodô, Marrone, jogadores como. Já ouvi até falar em Pedro Castro, tá, galera? Deve continuar aí para o início do Campeonato Paraense. São jogadores que têm contrato até abril, outros até junho. Junho, falando contrato até junho, Diego Hernandes se despediu ontem, né? Viajou, porém se despediu, né, de forma breve. O Diego Hernandes volta em 2026 para jogar pelo Clube do Remo. Ele tem contrato até dia 30 de junho. Aí o Remo vai ter que se virar com o Botafogo para poder prorrogar o seu contrato até o final do campeonato. O Botafogo e Remo, né, tem uma correlação muito boa. O Marcos Braz tem uma amizade legal lá com o staff, o presidente do Botafogo, o glorioso do Rio de Janeiro, e o Cadu está lá, né? O Cadu da base do Clube do Remo, que tem um valor de 6 milhões de reais de multa rescisória. Quem sabe, né? O Botafogo não possa comprar o Cadu, que foi campeão sub-20 lá de aspirante, sendo capitão, fazendo gol na final, inclusive de pênalti, ou negociar ele com o Diego Hernandes. Então pode haver, né, essas duas formas de se ter o Diego Hernandes, que é um jogador que tem nível de Série A, foi muito importante na Série B, eliminou a Mucura, rebaixou a Mucura, no caso, fez aquele golaço. Se não tivesse feito aquele gol, hoje nós estaríamos aqui falando de Série B. Mas vamos esquecer Série B, a gente não fala mais com Série B, imagine com Série C, né? Então, essa é a questão do Diego Hernandes que muita gente tem se perguntado. Sobre o Pedro Rocha, eu fiquei sabendo, falei ontem, repito aqui, tem uma cláusula ali que deveria ter um aumento no salário dele. É um jogador que se valorizou muito, artilheiro, líder de assistências, como eu falei ontem, repito, tem que fazer o possível para manter o Pedro Rocha no nosso elenco, né? O nosso goleiro, Paredão, deve ficar para 2026, o próprio presidente do Clube do Remo já falou sobre isso, é um jogador que vai permanecer no Clube do Remo. Tem aquelas tratativas, né, pessoal? Os jogadores que subiram o Clube do Remo, que foram importantes, tem que se valorizar sim. Lógico, tem que haver um equilíbrio, né? Entre Clube do Remo, valor financeiro, entre Clube do Remo, valor financeiro dos jogadores. Não tem como fugir disso aí, até porque os jogadores se valorizam, mas o Remo também, né? Está acima de Marcelo Rangel, está acima de Pedro Rocha, está acima de Tel, está acima de vocês, né? Só está abaixo de Deus aí. Então, o Clube do Remo, instituição, ela tem que se valorizar, valorizar os jogadores, mas também se valorizar. É uma primeira divisão que a gente não pode titubear, a gente não pode deixar passar e colocar no ralo, né? E se manter no mínimo na Série A. O meu pensamento é lutar por uma Sul-Americana para a gente poder sempre pensar mais alto, para não pensar baixo e acabar vir acontecer o que aconteceu em 2021. Sobre folha salarial, pessoal, a informação que eu tenho é que a folha salarial do Remo deverá ficar em 8 milhões de reais. Muita gente vai me perguntar em lives ainda, né? Muita gente às vezes não consegue assistir nossos vídeos. Mas resumindo aqui para vocês, dá para fazer, vocês vão me perguntar, dá para fazer um, uma folha salarial, aliás, perdão, um time, um elenco legal para uma Série A com 8 milhões? Existem várias explicações para isso. A primeira, o Remo é um clube que está fora da Série A há 31 anos. A gente não pode exigir, pessoal, e vocês têm que entender isso, exigir jogadores aqui de, nossa, jogadores de alto calibre quilate. Não dá. Calma, vamos com calma. Também não podemos aceitar pé de urubu no Remo, pé de cimento, é Série A. Caso isso aconteça, o Remo cai. Mas também não dá para gente exigir, o Remo vai para uma Libertadores, para ser campeão da Série A. Calma, também não é assim. Existe um equilíbrio, meio termo,
né, entre a exigência e a inteligência. Então a gente tem que ser mais inteligente nesse momento, né, e um pouco menos exigente, conforme aquilo que a diretoria vai dando para a gente começa, né, a simular aqui, a equiparar a inteligência e aumentar a nossa exigência. Então a gente tem que ter um pouco dessa cautela, porque são 31 anos longe da Série A, e eu aqui como influenciador, como formador de opinião, tenho que manter esse equilíbrio, até para passar para vocês também, tá? Então o Remo pode fazer uma folha de 8 milhões aí, é uma folha muito boa, inclusive eu acho que até acima do que eu esperava, acho que 6, 7 milhões, se formasse um elenco assim, eu não estaria reclamando. Então 8 milhões é acima do teto que eu imaginava. 8 milhões, pessoal, vamos lá, jogadores de 300, 400 mil devem pintar no Remo, acima, assim, 500, 600 no máximo. A gente sabe que vai ficar aí 14, 15 jogadores desse elenco, né? A gente vai ter que contratar uns 15 jogadores para ficar ali uns 30 e pega alguns da base, né? Para fomentar ali, até porque a gente vai disputar Paraense, tem a Copa Guanabara, tem Copa Verde, tem Copa do Brasil e tem Brasileiro da Série A, que é o nosso principal campeonato. Então são 5 competições onde, bem sinceramente, o Remo tem que entrar nas competições para ganhar? Tem. Mas tem que saber poupar, porque a Série A começa no início de janeiro, perdão, no fim de janeiro para o início de fevereiro, mas no início da temporada, né? Já ao lado do Campeonato Paraense. Então tem que saber dosar os jogadores, senão tu vai estourar um jogador de 300 mil, e o jogador vai ficar 5 meses sem jogar. Olha o prejuízo. 3 vezes 5, 1,5 milhão. Tu vai pagar 1,5 milhão para o jogador estar no estaleiro, no caso no NASP, não vai valer a pena. Então tem que saber dosar essas coisas e tem que ter um elenco homogêneo para fazer, né, o time andar. Então, para mim, tá ok 8 milhões, não vejo problema nenhum nisso aí. Se começar com 6, 7 e for aumentando o nível de contratações, até melhor. O que aconteceu na Série B, né? Começou ali com 800, foi para 900, 1 milhão e depois já passou ali para 2, quase 2 milhões e meio a folha salarial do clube. O Remo não valeu a pena, o Remo não subiu de divisão, né? Então, é o que eu falei, tem que equiparar a exigência da inteligência para a gente poder, né, andar sempre no meio termo ali para que o clube do Remo consiga seus objetivos. A gente tem que entender que além da folha salarial, nós temos também o CT. Segundo o que eu fiquei sabendo, vão ser entregues 2 campos até abril, né? Tem período de chuva e tal, mas os gramados já estão sendo, né, como é que eu posso dizer, não sou agrônomo, né? Colocados lá, tá? A questão da drenagem, né? Aquela famosa espinha de peixe, tudo mais, para o Clube do Remo já poder treinar lá em massa em abril. Pode treinar também no Bainão, mas se são 2 campos, o profissional pode treinar lá num gramado top dos tops, né? Que o Remo vai ter numa Série A, que só é gramado top. Apesar de alguns eu não suportar, que é gramado sintético, para mim isso é antiesportivo. Futebol para mim se faz em grama, não em campo sintético, mas enfim, é um outro assunto para outro momento. E o Clube do Remo pode utilizar o Bainão, mas como são 2 gramados lá, né, no CT de Outeiro, pode se treinar a base num e o profissional no outro. Até é bom a base treinar, vendo os profissionais do lado ali, né? Profissionais de alto gabarito, qualidade técnica. E quando você treina com jogadores bons, você tende a aprender coisas boas. Quando você treina com pé de cimento, com pé de urubu, tu não vai conseguir absolutamente PN, né? Então, o Remo tá nessa fase de transição. Nome de jogadores, pessoal. O que rolar por aí, vou ser bem sincero, vai ser fake. Tá? Não tô dizendo que eu sou dono da razão. Mas vai ser fake. Porque o Remo vai primeiro demitir. Demitir não. O Remo vai primeiro rescindir o contrato dos jogadores que não vão servir. Vai tentar renovar daqueles que servem. Para depois contratar. Não dá para você contratar antes de demitir, pessoal. Isso aí já é planejamento pouco. E eu tenho certeza que o Marcos Braz, junto com a diretoria e o tio Gugu, não vão fazer isso, tá, pessoal? Então, primeiro são demissões. Ah, vou contratar o Theo, vou contratar o Theo Souza, vou contratar o fulano. Não, não é assim. Especulação é uma coisa, contratação é outra. O que vão fazer primeiro é rescindir o contrato, se renovar. Depois daquela espinha dorsal que tu tiver, aí beleza. Aí tu vais conseguir fazer o que tu queres para ter um planejamento muito bom para o ano que vem. A gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, né? Desde ontem, né, o nosso amigo Wagner da Alvale Engenharia está conosco, tá? Transformando seu sonho, né, pessoal? Tudo que você imaginar na parte de engenharia, a Alvale Engenharia faz lá com o meu amigo Wagner, tá? Qualquer contato, Alvale Engenharia é o Instagram ou 91 980 60 10 11. 91 980 60 10 11. Alvale Engenharia aí, transformando os sonhos, está junto conosco desde ontem, né? A Multiprint Comunicação Visual também do meu amigo Neto Silva, no 91 984 7210. A melhor gráfica do estado do Pará. Tem uma máquina ultravioleta onde você leva seu projeto para lá e sai na mesma hora, tá? 91 984 7210, agenda, canetas, capa de celular,
banner e tudo que você imaginar. Temos também a RT Logística, Robson Trindade, do meu amigo Robson, né? RT Log realiza sua cotação, pessoal. Sem custo, realiza a tua cotação, melhor frota do estado do Pará. Sua carga é o compromisso da RT Logística, tá bom? No 98429-6127 ou 4141-1929, especialista em transporte rodofluvial. Temos também a HNC Corretora de Seguros, a melhor corretora do estado e dessa região, né, pessoal? 40 anos, mais de 40 anos no mercado, mais de 1.000 apólices pagas, assessoria personalizada, melhor custo-benefício, facilidade no processo, suporte em caso de sinistro. Então não deixa acontecer o sinistro para depois tu pegar o prejuízo do teu carro e da tua moto. Rua Dom Pedro II, 550 Centro, Capanema, né? Só falar com o Erlon Haroldo no 919-8944-9477. O maior erro que pode custar é o teu carro. E temos também o Asaf TV, né? Todos os canais aí, o pessoal assinou ontem, né? Para assistir ali Flamengo, Palmeiras, Flamengo ontem empatou no final e o Palmeiras vacilou. E aí, meu amigo, tá dando praticamente adeus pro título da Série A. A gente tem que falar de Série A, né? Por isso que eu tô falando de Flamengo e Palmeiras. Fecha logo o teu pacote no Asaf TV, 16 99984 9414, 16 99984 9414, tá, pessoal? Eu vou pedir para vocês mais uma vez aqui o like, que você se inscreva e que compartilhe. Não é fácil, galera. Todo dia a gente tira tempo, fazer 2 vídeos, pegar informações de bastidores, né? Às vezes a gente passa até como uma pessoa que incomoda, né? Outras pessoas dentro do Remo pegar informação. Poxa, a gente merece esse like, essa inscrição de vocês, tá bom? Antes da gente terminar o vídeo, pessoal, as nossas camisas, elas já estão à venda, tá? As camisas são muito bonitas, temos vários modelos. É só me chamar no @tnd.cr33, que é o nosso Instagram, tá aí na tela, ou no 919-8507-5570. Tá? Temos aí mais de 3, 4, 5 modelos de camisa, tamanho P, M, G, GG. Se der extra G, aí a gente vai dar um jeito de fazer para vocês, tá? Então, @tnd.cr33, 919-8507-5560. Cada camisa, sinceramente, mais bonita que a outra, né? Acho que até sexta, sábado eu estarei vestindo aqui já para vocês darem uma olhada. Já pedi lá para a gráfica, né, me entregar. Tá saindo legal as camisas, então não perde tempo e pede logo a tua. @tnd.733 919-8507-5560. Não falo com série C. Valeu, galera. Fique com Deus. Deixa o like, te inscreve, compartilha o vídeo aí que é importante. Segue a gente no Instagram, @tnd.cr33. Valeu, galera. Fique com Deus. Mais tarde tem mais vídeo. Se der, a gente faz uma live, até porque a gente tem que sortear aí, né? Tem um Pix de R$ 100 para sortear, tem camisa. Não esquecemos, tá? Vamos sortear para vocês. Valeu, galera. Fui.